quero aqui trazer para você essa palavra, né, que está lá no livro de Efésios, número 2, capítulo 2, versículo 13, né? Efésios, capítulo 2, versículo 13. A palavra está ali. E hoje nós estaremos falando de perdão, tá bom? Vamos falar então de perdão? Olha só, aqui no capítulo 2 de Efésios, no versículo 13, nós vamos iniciar aqui a palavra. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estávamos longe de Jesus. Quando nós estávamos longe de Jesus, nós não tínhamos o direito de salvação, porque nós não conhecíamos sobre pecado, sobre arrependimento, né? Nós não sabíamos o que era pecado e nem arrependimento, certo? Vamos lá então. Lá no versículo 14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Nós que éramos pecadores, e somos pecadores ainda, mas através de Jesus, ele nos fez o quê? Ele nos fez livres. Mas para que nós possamos ser livres, nós temos que fazer o quê? Nós temos que perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos irmãos. Se a gente não perdoar os nossos irmãos, nós não seremos salvos. Não adianta, a gente pode ajudar na obra de Deus, né? Nós podemos ajudar na obra, nós podemos fazer um monte de coisa. Mas se nós não perdoar os nossos pecados, os nossos irmãos, digamos assim, nós não podemos fazer parte do reino de Deus. Quando eu e você, nós perdoamos no mundo espiritual, nós quebramos todo o laço, todas as amarras, todos os grilhões do mal que estiver nos cercando, que estiver amarrando a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, o nosso ministério. Se nós não conseguirmos perdoar, nós não podemos fazer parte do reino de Deus quando nós não perdoamos. Quando nós perdoamos, sim, nós podemos fazer parte do reino de Deus. Mas quando nós não perdoamos, aquele pecado ele vai ficar escondido, ele vai ficar guardado lá no nosso interior, no nosso intelecto, entendeu? Olha só, que coisa maravilhosa. Diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Quando nós não estávamos ligados a Deus, nós estávamos longe, nós estávamos desligados de Deus. E quando nós estamos desligados de Deus, as bênçãos não chegam até nós. Não tem como nós sermos abençoados se nós não estivermos ligados ao reino dos céus. E para que nós venhamos chegar ao reino dos céus, nós temos que fazer o quê? Entrar no reino. E nós só podemos entrar no reino quando nós perdoamos, né? Porque ele diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados e eu vos perdoarei. Quando nós perdoamos, Jesus também, imediatamente, ele perdoa os nossos pecados, não é verdade? Porque ele nos comprou com o sangue dele. Ele nos fez vencedores. Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está vendo assim? É além, muito mais do que vencedor. Se você vence nesse mundo, se você consegue vencer em Cristo, quando você perdoa, você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que o perdão é a cura da alma. Olha só que interessante. O perdão é a cura da alma. Por quê? Porque quando você perdoa, a sua alma ela se liberta. Quando você perdoa, a alma ela se liberta. Vamos lá. Lá no versículo 14, vou ler mais uma vez. Porque ele é a nossa paz. Quando você perdoa, você
recebe paz. Você recebe paz, você recebe vida. O qual de ambos fez um. Olha só, quando nós recebemos a presença de Deus na nossa vida, quando nós perdoamos, quando nós nos libertamos, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós ficamos livres da acusação, digamos assim, de Satanás, então você está livre. Você é uma pessoa livre, você é uma pessoa que Jesus, ele tomou os nossos pecados para ele. Por isso que tornou-se uma pessoa, se tornou porque Jesus, ele nos fez um só corpo, né? Digamos assim. Jesus nos fez com que nós nos tivéssemos formado um só corpo, quando nós recebemos a presença do nosso Deus, quando Jesus nos libertou. Vamos lá. Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade. Olha só que palavra forte. Existia uma parede entre nós e Deus, que era o pecado. Mas quando há o perdão, essa parede ela é derrubada. Tá entendendo? O perdão derruba essa parede que separava nós de Jesus, de Deus. Essa parede ela foi derrubada. Vamos lá. Parede da separação que estava no meio à inimizade. Vamos supor, nós estamos inimigos de Deus quando nós pecamos e não perdoamos. Lá no 15 ele fala assim, olha, aboliu na sua carne. Jesus pagou os nossos pecados. Quando nós perdoamos, ele cancelou todos os nossos pecados na sua carne. A lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus, ele é o nosso Salvador, que ele já derrubou aquela separação, né, que a Bíblia fala que a parede, aquele muro de separação, nós passamos a ter o direito de estar com Ele. Né? Mesmo aqui na terra, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando o reino de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos ser o quê? Introduzidos no reino de Deus. Mas para isso nós temos que perdoar. Aquela pessoa que fez alguma coisa contra você e você até esqueceu, mas não perdoou. Então aquilo ali vai ficar guardado lá no seu interior, lá no seu íntimo. E aquilo vai fazer o quê? Aquilo vai bloquear a sua bênção, entendeu? Aquilo vai bloquear a nossa bênção. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Se você pecou, imediatamente você tem que pedir perdão. Alguém fez algum mal contra você, você tem que ir lá e perdoar aquela pessoa. Você tem que ir eliminando todo o mal, todas as amarras que Satanás tenta jogar contra a sua vida, contra a minha vida, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos prosperar, para que nós venhamos crescer no nosso ministério, para que nós venhamos prosseguirmos na nossa caminhada para a nossa salvação. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, fica aí essa palavra ao seu coração e que você prossiga na sua fé. E, mais uma vez, eu quero pedir para que você compartilhe essa live com outra pessoa, com outras pessoas. E que você dá o seu like, né? Lá, inscreva-se, né? Apertando lá no sininho, né? E que você possa abençoar também outras pessoas através dessa mensagem, tá bom? Vamos orar então? Eu quero aqui fazer essa oração. Senhor Deus, apresento ao Senhor esse copo com água, que é uma água comum.
Mas pela fé nós colocamos diante do Senhor. E quando nós levantamos essa água, Senhor, ela será uma água abençoada. Porque o Senhor levantou os peixes no deserto e eles foram multiplicados. O Senhor, meu Deus, naquele casamento, o Senhor levantou aquelas taças, sim, meu Deus, aquelas talhas de água e se transformou em vinho. Assim eu te peço que o Senhor também venha transformar essa água em um remédio, para quando nós participarmos dela, nós seremos curados, nosso sangue seja purificado, que a nossa vida espiritual venha crescer, que todo mal, toda acusação do mal, todas as trevas seja dissipada, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, beba aí a sua água. Já estou bebendo a minha aqui. Nós estamos aqui encerrando a nossa mensagem, mas fica aí na lembrança, fica aí no seu coração. Juntos nós seremos muito mais fortes. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Um abraço a todos. Até a próxima.